Então, uma boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula, nosso webinário sobre tipos de revisões da literatura, revisões sistemáticas e outras, né, outros tipos de revisão. Eu sou André Azeredo, eu sou médico epidemiologista, sou consultor e professor na HT Analyze, e é uma satisfação ter você assistindo essa aula agora. Então, vamos nos aprofundar nesse assunto dos tipos de revisão da literatura. Vamos falar primeiro, assim, vamos dizer o nome mais genérico e conhecido, né? Revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática da literatura, entendida como aquela busca sistemática com métodos rigorosos, métodos padronizados e reprodutíveis, né? De identificar e organizar, identificar, selecionar, organizar, relatar os resultados e avaliar a qualidade de estudos científicos. Esse tipo de estudo em si é considerado um tipo de pesquisa original, ou seja, um tipo de evidência científica. Então, esse já é um ponto importante que eu quero trazer para a nossa conversa hoje. Fiquem com essa informação na cabeça. A revisão sistemática da literatura completa, com dois revisores e metodologia padronizada, ela em si é um tipo de evidência. Ela gera uma evidência nova a partir do conjunto dos estudos primários. Tá? Então, a revisão sistemática é uma revisão abrangente da literatura, elaborada com métodos transparentes, reprodutivos, padronizados, com o objetivo de minimizar vieses, minimizar risco de erros aleatórios, tá? E proporciona, então, um sumário mais confiável da literatura. Um sumário abrangente, completo de toda a base de evidências para uma determinada questão de pesquisa em um ponto no tempo. Então, para a gente poder fazer um tipo desse estudo, a gente tem que delimitar uma questão de pesquisa, e quanto mais específica ela for, mais factível vai ser a revisão. Quanto mais aberta ela for, mais difícil vai fazer a revisão, e ela vai começar a se afastar de ser uma revisão sistemática e vai virar algo diferente, como uma revisão de escopo, né? A gente vai falar daqui a pouco. A revisão sistemática da literatura completa, ela tem métodos explicitamente descritos e ela pode ou não incluir a meta-análise, que é o sumário estatístico dos resultados, né? Quando a gente faz o agrupamento numérico de estudos que são semelhantes o bastante quanto à sua população, intervenção, comparador, desfecho, métodos, e os estudos relatam os desfechos no formato semelhante. Então, a gente pode extrair essas informações, organizar num banco de dados e daí fazer uma análise estatística, né, e obter conclusões a partir dessa análise estatística, porque a gente vai estar, de certa forma, ganhando poder estatístico ao agrupar mais pacientes, né, a partir de um conjunto de estudos. Aqui eu trago para vocês a hierarquia das evidências, né, uma figura clássica da pirâmide das evidências, que já faz alguns anos que tem sido apresentado com as revisões sistemáticas da literatura no topo da pirâmide, como o tipo de evidência mais robusta. Então, refazendo aqui de baixo para cima o caminho, né, das evidências, sendo que quanto mais para baixo da pirâmide, menor o rigor metodológico, e quanto mais para cima, maior o rigor metodológico. Quanto mais para baixo, maior o risco de vieses, e quanto mais para cima, menor o risco de vieses. Tá? A gente tem na base da pirâmide os estudos, em primeiro lugar, que não são em seres humanos. Os estudos de pesquisa básica, estudos de bancada, estudos in vitro, estudos em animais, que são super importantes, mas para tomar decisões clínicas, decisões para um paciente humano, né, na frente de um profissional da saúde, eles não são suficientes. Eles só lançam ideias que possibilitam depois que os tratamentos sejam testados em seres humanos. A gente tem os editoriais, opinião de especialistas também na base da pirâmide. Acima disso, a gente tem relatos de casos, quando a gente tem poucos casos demonstrando eficácia, segurança de um determinado tratamento, por exemplo. Depois a gente tem agrupamentos de relatos de casos, a gente tem séries de casos. E a partir daí a gente tem os estudos que já são com amostras maiores, como, por exemplo, os estudos, não está aqui, mas os estudos transversais, estudos de coorte, estudos de caso controle ou caso coorte, e
quando a gente quer demonstrar o tamanho do efeito de intervenções na saúde, na área da saúde, o melhor tipo de estudo que a gente tem, o melhor delineamento, é o estudo clínico randomizado ou ensaio clínico randomizado, né? No qual os pacientes são sorteados para receber uma intervenção ou o controle dessa intervenção. Melhor do que isso, só a coleção de todos os estudos randomizados controlados que existem, num sumário objetivo e confiável e reprodutível, feito com métodos transparentes e que pode incluir uma meta-análise desses estudos randomizados, que é a revisão sistemática. Por isso que a revisão sistemática de estudos randomizados, principalmente, ela é considerada o que há de melhor no topo da evidência. Então, esse é um ponto importante. A revisão sistemática da literatura completa, ela em si é um tipo de evidência científica. É como se ela fosse um novo tipo de estudo primário feito a partir de outros estudos primários, né? Como se a gente gerasse uma outra informação primária. Agora, as revisões de outros tipos, menos robustas, as revisões narrativas, integrativas, de escopo, elas não estão no topo da pirâmide. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês também. Elas estão fora da pirâmide. Elas são, na verdade, tiram retratos diferentes do conjunto das evidências, sem, no entanto, elas formarem uma evidência nova em si, essas revisões narrativas, integrativas de escopo. Elas não são, elas são uma foto da evidência, mas elas não produzem um conhecimento novo. Elas só organizam, nos ajudam a entender e organizar. Agora, a revisão sistemática, preferencialmente com meta-análise, ela sim, ela chega ao nível de produzir conhecimento novo e por isso que ela está alçada ali ao topo da pirâmide da hierarquia das evidências. E aqui também para a gente organizar um pouco os pensamentos, eu estou trazendo aqui um comparativo entre revisões, vamos dizer, não sistemáticas, mais para o lado de não sistemáticas, e revisões mais para o lado de sistemáticas. Sendo que vocês têm que ter em mente que existem várias formas da gente classificar os tipos de revisão. E também vocês têm que ter em mente que existe um contínuo entre revisões que são totalmente narrativas, ou seja, capítulo de livro, em que o autor escolhe as referências, e as revisões sistemáticas duras, né? Assim, com técnica perfeita, feita por dois revisores, certo? Então existe um meio termo, que são outros tipos de revisão que a gente vai falar em seguida. Mas eu queria primeiro trazer dividir em duas categorias, né, para vocês. Eu queria dividir na categoria das revisões mais para o lado das revisões tradicionais e as revisões mais para o lado da revisão sistemática. A revisão mais para o lado da revisão sistemática, ela é considerada um produto melhor. Ela é melhor aceita pelas revistas para publicar. Ela é mais confiável. Ela produz uma evidência, produz conhecimento mais robusto, tá? O que a gente tem para o lado da revisão sistemática? A gente tem as próprias revisões sistemáticas da literatura completas, né, com método completo, seguindo, por exemplo, o manual da Cochrane Collaboration, e a gente tem as revisões de escopo também, tá? Ou algumas vezes também chamadas de Overview of Reviews, mas é que esse nome não é um bom sinônimo, tá? Não é bem sinônimo. A revisão de escopo seria uma revisão sistemática, porém apresentando uma visão geral da literatura de um problema e um pouco mais conceitual, sem entrar tanto em números, sem necessariamente entrar em números, tá? E a revisão sistemática da literatura completa, ela se aprofunda numa questão mais específica e ela gera resultados mais numéricos, tá? Bom, a revisão de escopo, em linhas gerais, ela segue os mesmos métodos de uma revisão sistemática para ser feita, em linhas gerais, tá? Por isso que elas estão do mesmo lado. E ela também vamos dizer assim, ela é bem vista, ela é vista como um produto bom também pelas revistas que publicam esse tipo de estudo. As revisões narrativa e integrativa, elas estão do outro lado, tá? Mas para o lado da revisão tradicional. A revisão narrativa, eu vou dizer para vocês que é o pior tipo de revisão que a gente pode ter em termos assim de métodos e capacidade de reprodutibilidade, porque ela depende do autor. Então, a revisão narrativa, o protótipo dela é o capítulo de livro. Quando é que ela vai ser boa, uma revisão narrativa? Ela vai ser boa quando ela é um texto didático bem escrito, para fins didáticos, para ensinar alguém
sobre um assunto, a ter contato com o assunto pela primeira vez, ou ela também vai ser boa, a revisão narrativa, para a gente ter uma masterclass com algum autor que é uma grande autoridade da área. Ou seja, se esse autor ele é uma pessoa muito reconhecida, ele é tão bom, ele é tão confiável, que a gente nem precisa de método sistemático para acreditar no que ele está dizendo, digamos assim. Ele escreve a revisão narrativa dele com seus próprios vieses, seu ponto de vista, e escolhendo as referências que ele quer, e a gente acredita nele, mas pela autoridade daquele autor, né? Então, eu vou dizer que o espaço da revisão narrativa é texto didático e texto de autoridade, né? Então, quando a gente quer ver o que aquele cara tem a dizer sobre aquele assunto. A revisão integrativa, ela é como se fosse uma revisão narrativa mais estruturada. Ela já caminha para o lado da revisão de escopo, ela já pode ter algum método de busca para buscar os estudos, porém, ainda não tem critérios bem definidos dos estudos que vão entrar, podem entrar estudos de todos os tipos de delineamento, e acaba gerando uma visão geral da literatura menos estruturada, tá? Eu diria que é um passo na direção certa, pode ser útil para a gente organizar a literatura, mas ela é menos boa e menos estruturada do que uma revisão de escopo formal, tá? E as revisões, essas mais tradicionais, elas são consideradas mais subjetivas, com métodos menos transparentes, menos reprodutíveis, com grau de incerteza de seus achados desconhecido. Ao passo que as revisões mais para o lado da revisão sistemática, elas têm escopo e questão de pesquisa definidos, têm métodos reprodutíveis com o objetivo de minimizar risco de vieses. No caso da revisão sistemática completa, pode incluir uma meta-análise se os estudos forem semelhantes o suficiente. Se os estudos tiverem muita diferença nos seus resultados matemáticos, pode incluir uma análise de heterogeneidade e de causas de heterogeneidade. E a revisão sistemática e a revisão de escopo, elas possuem incerteza e risco de vieses mais quantificáveis. Vantagens, então, da gente fazer uma revisão sistemática da literatura. A gente faz um sumário mais objetivo da evidência, pode ajudar a solucionar controvérsias, né, da gente ter estudos discordantes. Por que que esse estudo achou que aumenta o risco e esse achou que diminui o risco, né, de um determinado tratamento, né, efeito de um tratamento? A gente consegue entender que esses estudos, o que que eles têm de semelhante, o que que eles têm de diferente, se os riscos basais das populações estudadas são semelhantes ou não, se a dose dos tratamentos é a mesma ou não, se a comparação é justa ou não. E quando a gente faz, vamos dizer, a média ponderada do tamanho de efeito, que é a meta-análise, a gente consegue entender para que lado está indo aquela medida do efeito em vários estudos que são feitos e podem eventualmente ser combinados numa meta-análise. As revisões temáticas podem permitir análise mais consistente de subgrupos, né, na medida em que a gente tem tamanho de amostra maior, né, a gente aumenta o nosso N agrupando estudos, e pode, por essa razão, permitir a introdução de tratamentos efetivos quando a evidência disponível já for suficiente. Ou seja, a gente já consegue enxergar que aquela questão de pesquisa ela já foi suficientemente estudada, então já está madura a evidência para que a gente indique que um tratamento seja usado, ou indica que aquela evidência ainda não está madura e que aquele tratamento não deve ser implementado em larga escala ainda, e aquela questão de pesquisa deve ser ainda estudada em novos estudos. As revisões temáticas têm várias limitações. Por exemplo, a gente fica refém do que já foi produzido. Elas são estudos baseados em pesquisa retrospectiva, o que pode gerar também o efeito da heterogeneidade, né? Como são vários estudos, cada um do seu grupo de pesquisa, feitos em locais diferentes, em momentos no tempo diferentes, com pacientes diferentes, os estudos eles têm algumas diferenças de pacientes, de intervenções, de comparador, desfecho, métodos, o que gera diferenças nos resultados que não são o tamanho do efeito do estudo, é só a variação de como o estudo foi feito. A gente pode passar muito trabalho para coletar os dados, né? Ou seja, mesmo que seja cômodo, né, a gente fazer a pesquisa toda, vamos dizer, num escritório, a gente ainda assim tem um volume grande de informação para processar. É muita informação para processar. A meta-análise, ela é a análise estatística que combina os resultados de vários estudos considerados semelhantes ou bastante. Os estudos nunca vão ser idênticos, né? Porque
eles diferem em pontos no tempo em que ele foi feito, né, em critérios de inclusão dos pacientes, critérios de exclusão, dose da intervenção, dose do comparador, a maneira como mediu o desfecho, sempre vai ter alguma pequena diferença. No entanto, se os estudos tiverem pacientes, intervenção, comparador, desfecho e delineamento semelhantes ou bastante, né, que a gente fale assim, puxa, esse estudo aqui é de aspirina 70 miligramas, esse é de aspirina 100 miligramas. Faz sentido eu agrupar esses dois estudos? Sim, acho que biologicamente faz, porque 70 e 100, por tudo que se sabe, são doses que produzem um tamanho de efeito meio parecido, né? Esse estudo aqui acompanhou os pacientes por 60 dias. Esse aqui acompanhou os pacientes por 45 dias, esse aqui por 90 dias. Faz sentido agrupar esses três estudos, que têm desfechos medidos em pontos de tempo diferentes? Olha, até faz, porque a gente ainda está no escopo ali de 2 a 3 meses, né, de tempo de segmento. Acaba sendo algum tipo de julgamento arbitrário que o pesquisador tem que fazer para dizer que se os estudos são ou não semelhantes o bastante, se são ou não agrupáveis, né? Então, quando a gente usa o termo meta-análise, geralmente a gente quer dizer uma revisão sistemática que precedeu a meta-análise, né? Ou seja, primeiro a gente reuniu toda a evidência para extrair os resultados e depois fazer a síntese numa meta-análise. Algumas vezes, porém, vocês vão ver a meta-análise feita sem revisão sistemática. Quando os autores falam assim, olha, eu sei que tem esse estudo aqui que é o principal e esse outro estudo aqui que também é um estudo principal e eu vou fazer a meta-análise desses dois. Ele nem olha o resto da literatura, só escolhe a dedo dois estudos e faz a meta-análise. Então existe a situação de fazer a meta-análise sem revisão sistemática prévia. Mas geralmente, quando a pessoa, alguém fala numa conversa que leu uma meta-análise, a pessoa quer dizer que ela leu uma revisão sistemática seguida de meta-análise. Eu vou falar agora para vocês também de alguns outros tipos de. Aliás, eu vou falar para vocês sobre um tipo específico de meta-análise agora, que é meta-análise de dados de pacientes individuais. Na maioria dos casos, as meta-análises elas usam dados agrupados, ou seja, eu pego num estudo o N total, o N de eventos no grupo intervenção, o N total, o N de eventos no grupo comparador, e pego isso de vários estudos e eu faço uma média ponderada, né, do tamanho do efeito em cada estudo. Porém, algumas vezes, eu posso estar num grupo de pesquisa muito influente. E eu posso ter a capacidade de obter os bancos de dados originais de todos os estudos relevantes para uma questão de pesquisa. Por exemplo, se eu quero saber o tamanho do efeito da. Eu vou até citar um caso real, né? Uma meta-análise de dados de pacientes individuais que foi feita para avaliar o tamanho do efeito do oseltamivir, que é um medicamento antiviral, para o tratamento da influenza A H1N1, por exemplo. Depois da pandemia de H1N1, que se não me engano foi em 2009, houve incerteza do tamanho de efeito do oseltamivir e começaram a surgir meta-análises. Geralmente meta-análises de dados agrupados, né? Ou seja, pega o N total, o N de pacientes de cada estudo e faz a média ponderada. Mas havia incerteza do tamanho de efeito. E teve um grupo que conseguiu entrar em contato com todos os autores de todos os estudos, estudos patrocinados pela indústria, estudos patrocinados por governos, ou seja, é algo muito difícil de articular, né, de ter acesso a esses grupos de pesquisa. E eles conseguiram ter acesso aos bancos de dados. Imagina a negociação que tem por trás disso, né, para conseguir convencer quem vai ser autor, quem não vai ser autor, né, o grau de acesso que vai ter os bancos de dados dos estudos, ah, questões éticas, o tipo de aprovação ética que se tem que ter para isso, mas eles conseguiram. E daí, quando se consegue todos os bancos de dados com dados de pacientes individuais, dá para se fazer um agrupamento muito robusto, com análises muito robustas e análise de subgrupo e análise de regressão, que permite tirar conclusões mais avançadas e mais completas no que se chama de meta-análise com dados de pacientes individuais. Tá? É um estudo considerado de muito alta qualidade e consistência nos resultados, porém, exige tempo, recursos, expertise estatística e eu diria mais, exige assim muita influência política, né, no meio da pesquisa para conseguir ter acesso a todas as informações. Network meta-análises é meta-análise em rede, quando a gente compara múltiplos tratamentos direta e indiretamente em uma rede de evidências, né? Exige métodos estatísticos mais complexos, mas é plenamente factível, né? A gente tem o tamanho do efeito de A versus B,
e de B versus C, mas não tem nenhum estudo de A versus C. Mas como tem essa rede de evidências, a gente consegue indiretamente calcular o tamanho de efeito de A versus C, né? Então, isso é possível por meta-análise em rede, que é um tipo de meta-análise de comparação indireta. Vou falar brevemente sobre estratégia de busca, que é a base da revisão sistemática da literatura, das revisões de escopo, e também, até eu diria, como eu chamei antes aqui, revisões integrativas, né? Até porque que eu diria que é o princípio da revisão sistemática, pode ser uma boa porta de entrada fazer uma revisão integrativa. Ah, por que é preciso ter uma estratégia de busca? Ora, todo mundo sabe que o conhecimento aumenta muito e a literatura é muito abrangente. Então a gente precisa ter um método profissional para navegar na literatura, para a gente não se perder no conjunto de evidências, para que a gente possa fazer uma busca transparente e reprodutível. E mais, se a gente tem uma estratégia de busca documentada, essa estratégia possibilita que a gente atualize de forma sistemática. Ou seja, se a gente rodar de novo a mesma estratégia de busca dali uns meses ou anos, a gente vai conseguir ver quais publicações a mais que surgiram para atualizar a revisão sistemática. E para fazer uma revisão sistemática completa, em geral a gente busca uma estratégia de busca com alta sensibilidade, ou seja, que maximiza a probabilidade de incluir estudos relevantes, mesmo que a gente coloque para dentro, vamos dizer, estudos não relevantes ou muito lixo eletrônico, né? Muitos estudos que a gente não quer. Aonde a gente encontra os artigos para fazer as revisões que a gente está falando aqui? Bom, a gente encontra na literatura publicada, principalmente base de dados Medline, base de dados Embase, base de dados Central da Cochrane Collaboration, para fins de revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. A base Central ela é focada em estudos randomizados. Existem outros bancos de dados também que a gente pode usar sob demanda de acordo com a nossa questão, né? E a gente também pode fazer buscas manuais nas listas de referência de estudos publicados, pode procurar estudos em andamento, por exemplo, no registro de estudos randomizados, clinicaltrials.gov, e também pode procurar estudos não publicados, né? Não só no clinicaltrials.gov, como também na literatura cinza, né? Ou seja, ah, em fontes não controladas por editoras comerciais, como ah, as revistas de congressos, né? Os anais de congressos das especialidades, ou relatórios técnicos da indústria ou dos governos, né, que fazem relatórios de avaliação de tecnologia. Então, existem estudos relevantes não publicados que a gente pode identificar numa busca menos estruturada do que uma busca ah, em base de dados. O PubMed é uma ferramenta de busca que é desenvolvida e mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina do governo dos Estados Unidos. Ou seja, se não tem financiamento do governo dos Estados Unidos, que paga para o resto do mundo ter acesso, ela não é atualizada, não funciona. De vez em quando já teve casos de congelamento do orçamento do governo dos Estados Unidos e daí o PubMed deixou de ser atualizado, tá? Medline é a base de dados principal, que compõe assim 80, 90% do PubMed é a Medline. E também o PubMed tem outras bases de dados, como Toxicology, SciInfo, que mais que tem lá? Genéticas, né? Tem genética, toxicologia, psicologia, e tem outras bases de dados menores que compõem, que são acessíveis pelo PubMed, além do Medline. Então, Medline é a base de dados principal do PubMed. Eu tenho até aqui o número, aproximadamente 95% do PubMed é a Medline, por isso que muita gente usa como sinônimo, né? Mas não é bem a mesma coisa. Cobertura 1966 ao presente. Tem até alguns estudos mais antigos que foram catalogados retrospectivamente, desde após Segunda Guerra Mundial, 1946 em diante já tem estudo. Aproximadamente 5.200 periódicos, abrangendo cerca de 40 idiomas, praticamente metade dos Estados Unidos e 91% do conteúdo publicado em inglês. No PubMed, quando você procura um estudo, se o título do estudo vem entre colchetes, isso quer dizer que aquele estudo está escrito em outra língua que não inglês, tá? O resumo está em inglês, mas se o título está entre colchetes, quer dizer que o artigo completo está em outra língua.
O Embase é uma base de dados privada que é acessível pela ferramenta de busca Embase. Então, notem isso, né? Tem a palavra Embase se refere à ferramenta de busca e à base de dados. Tá? Tem a ferramenta Embase que busca na base de dados Embase. A ferramenta de busca Embase, ela também busca na base de dados Medline. Então, dá para fazer a busca Medline não só pelo PubMed, mas também pela ferramenta Embase, tá? E é uma base de dados, ela é um pouco mais abrangente, até eu diria, do que o PubMed. Agora, ela inclui a Medline lá dentro, né? Mas ela acaba tendo mais estudos, pega um período de tempo mais antigo, inclui mais periódicos. O ponto forte, classicamente, são informações farmacêuticas e estudos europeus. E de acordo com a questão de pesquisa que vocês estão pesquisando, pode ter uma sobreposição variável com a base de Medline, né? 35% a 50%. O passo a passo para montar a estratégia de busca, né? É basicamente para fazer uma busca estruturada, a gente fazer uma busca baseada em uma questão de pesquisa estruturada por um acrônimo, por exemplo, PICOT, né, que é paciente, intervenção, comparador, odd outcome, desfecho e T de tipo de estudo. E a gente montar a nossa coleção de palavras, né? A gente montar nossos termos de busca, essa coleção de palavras é composta por descritores controlados, que são os termos indexadores dos estudos, como os MeSH terms no PubMed e na Cochrane Central, se usa os termos MeSH, os termos DEX na BIREMI e os termos M3 na base Embase. E além dos descritores controlados, também os descritores não controlados, que são palavras textos sinônimas, né? São palavras simples, qualquer sinônimo que você lembrar daquele assunto, ele pode ser colocado nessa estratégia de busca. E a gente integra essas palavras usando os operadores booleanos, o AND, o OR, e a gente evita usar o NOT, que o NOT nos atrapalha um pouco, porque se a gente coloca not animals, por exemplo, a gente não quer estudos de animais, a busca vai excluir qualquer coisa que tenha a palavra animais, mesmo que seja um resumo que diga assim: esse assunto já foi estudado em animais. Agora apresentamos resultados em humanos. Ou seja, o estudo é exatamente o que a gente quer, resultados em humanos. Mas como tem a palavra animais, e a gente botou not animals, a gente perdeu aquele estudo. Então o not, ele é traiçoeiro, então eu não recomendo usar, tá? Ah, Entrar em detalhes agora da estratégia de busca vai além do assunto da aula de hoje, isso a gente aprofunda no curso, mas é importante vocês montarem uma busca estruturada, né, quando forem fazer um tipo de busca ou revisão sistemática ou revisão de escopo. Agora falar um pouco mais desestruturado, né, dos tipos de revisões sistemáticas. Bom, quanto ao contexto, eu diria que a gente pode ter revisões da literatura mais rápidas e pragmáticas, usadas para tomada de decisão, como, por exemplo, revisões temáticas feitas pela indústria, pelo governo ou por planos de saúde, para decidir sobre a incorporação de tecnologias no sistema de saúde, por exemplo, tá? Essas revisões, às vezes, são feitas, elas, elas estão no limite de serem chamadas de sistemática, né? Elas são revisões rápidas da literatura, elas são feitas muitas vezes com um autor só, e elas queimam etapas, né, para serem mais rápidos. Então, são menos rigorosos, mais rápidos, estão um pouco mais sujeitas a vieses, mas têm justamente a virtude de ter a informação rápido, um sumário rápido das informações. E a gente também tem as revisões sistemáticas completas, que eu estou chamando aqui de acadêmicas ou científicas, que são aquelas que seguem assim a metodologia da Cochrane Collaboration, por exemplo, ou da JBI, né, do Joanna Briggs Institute, que é outra organização que divulga métodos de excelência para revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas completas, elas buscam responder uma questão da vida real, não necessariamente ligada a uma tomada de decisão de incorporação de tecnologia, e buscam fazer uma contribuição para a ciência. Quanto ao tipo de estudo revisado, a gente pode ter revisões temáticas de ensaios clínicos randomizados, pode ter revisões temáticas de dados de pacientes individuais, já falei para vocês, né, que integra múltiplos bancos de dados originais.
A gente pode ter revisão sistemática de estudos sobre acurácia diagnóstica, revisão sistemática de estudos observacionais, revisão sistemática de estudos de avaliação econômica. A gente pode ter overview of reviews, quando o objetivo é identificar outras revisões sistemáticas prévias. E a gente pode ter scoping review, que tem a questão que é uma revisão sistemática, a questão de pesquisa mais aberta, que geralmente é usada quando a gente está tomando contato com um assunto novo pela primeira vez. Por exemplo, quando surgiu a pandemia do coronavírus, aquele era um momento bom de se fazer uma scoping review que perguntasse quais tratamentos já foram testados para coronavírus. Então, poderia fazer uma revisão de escopo amplo, em que a gente tinha lá uma população-alvo, pessoas com infecção por coronavírus de qualquer tipo, intervenção, qualquer tratamento, comparador, qualquer comparador, delineamento, qualquer delineamento, estudo com ou sem braço controle, por exemplo. Então, a gente poderia especificar estudo só com braço controle. E a Scoping Review, ela não entraria tanto no detalhe dos resultados estatísticos, não ia fazer meta-análise, mas ela ia apontar uma direção do que vale a pena ser estudado mais profundamente, né? Tanto com um novo estudo primário, quanto com uma revisão sistemática. Por exemplo, uma Scoping Review na época do Covid poderia indicar que corticosteroide para pacientes graves poderia ser benéfico, e daí a gente poderia fazer uma revisão sistemática específica para corticosteroide no SARS-CoV-2 para prevenção de desfechos respiratórios graves. Nem toda a revisão sistemática ela, ela produz resultados meta-analisáveis. E aqui eu marquei com código de cores para vocês os estudos que são mais meta-analisáveis e os que são menos meta-analisáveis. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, pela natureza da informação que a gente vai extrair, que a gente vai ter mais facilidade de ter dados extraídos no mesmo formato, que a gente possa fazer um sumário estatístico, ou menos facilidade. A situação onde a gente vai estar mais confortável para fazer uma meta-análise é a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. E uma outra situação em que isso também é altamente, totalmente meta-analisável é revisão sistemática com dados de pacientes individuais. Tá? A revisão sistemática de estudos observacionais, quer seja de acurácia diagnóstica ou de estudos observacionais, de estudos de coorte ou transversais, ela pode ou não permitir fazer uma meta-análise. Porque às vezes até numericamente dá para a gente juntar os números e fazer uma média ponderada do tamanho do efeito. Mas esses estudos começam a ter heterogeneidade demais e pode ser que não faça sentido a gente meta-analisá-los. Tá? Por fim, revisão sistemática de estudos de custo-efetividade. Esses estudos são muito contexto específicos. Um estudo de custo-efetividade do Japão, ele é totalmente específico para o sistema de saúde do Japão. E ele é totalmente diferente de um estudo de custo-efetividade para a perspectiva do Reino Unido ou para a perspectiva do Brasil. Então, a gente não consegue meta-analisar um estudo de avaliação econômica, uma razão de custo-efetividade incremental em três países, porque intrinsecamente, eles são heterogêneos, então não gera meta-análise. E as overview of reviews, né, quando a gente faz uma revisão sistemática das revisões sistemáticas prévias, ou uma scoping review, onde a gente quer ver o que foi estudado para responder uma determinada questão de pesquisa nova que está se colocando, a gente está dando uma visão geral ainda da literatura, e a gente não está se aprofundando a ponto de extrair dados que a gente possa meta-analisar, a gente está mais descrevendo o panorama geral das evidências. A revisão de escopo, ela então tem esse papel de mapear e sintetizar pesquisas disponíveis, pode identificar lacunas do conhecimento, pode ser útil para preceder uma SLR, que é uma Systematic Literature Review, né, uma revisão sistemática da literatura. Ela pode precisar de equipes grandes, tá? Porque imagina, se você se propõe a revisar tudo que já foi testado para um coronavírus, você vai ter uma gama muito grande de tratamentos em vários contextos, vai ter uma quantidade grande de estudos para serem revisados, então pode precisar de uma equipe grande. Revisão rápida, já falei para vocês que é para tomada de decisão.
por exemplo, decidir ou não incorporar um tratamento no sistema de saúde. Tem métodos menos rigorosos, prazos mais encurtados. Aqui está escrito, tá escrito metodologia rigorosa, mas na verdade é menos rigorosa, tá? Então aqui tem um errinho. Foco em temas emergentes ou atualizações e pode introduzir vieses devido à pressa, né, na sua realização. No outro extremo, a gente pode ter uma revisão focada ou direcionada, feita, por exemplo, por um único revisor para responder uma questão específica, né, para saber se um determinado tratamento funciona para um desfecho específico numa população específica, né? Então pode haver essa necessidade, e daí se faz uma revisão, vamos dizer, rápida, mas focada num desfecho específico. Concluindo, então, a escolha do tipo de revisão vai depender do contexto de vocês, do que vocês querem. Se vocês querem oferecer uma visão abrangente de uma questão de pesquisa nova que está aparecendo, ou se vocês querem gerar uma evidência nova para uma questão de pesquisa mais específica. A revisão sistemática da literatura completa faz isso, ela gera uma evidência nova que vai lá para a pirâmide de hierarquia das evidências. Enquanto uma scoping review dá uma visão geral que não gera uma evidência nova, mas ajuda a gente a entender o conjunto das evidências e direcionar nossos esforços científicos. Com isso, eu vou parar de falar. Pode parar a gravação, por favor, Júlia, tá? Certo. Muito obrigado.